Boa tarde, pessoal. Hoje, quarta-feira, vamos começar aqui mais uma live sobre dicas de empreendedorismo para o amigurumi e para o crochê. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto que eu acho bem pertinente na parte de empreendedorismo, que é a parte da venda. São os canais de venda possíveis para crochê e para amigurumi. Não possíveis, né? Porque o céu é o limite, mas assim, os mais comuns, os que a gente tem por aí. Tá bom? Então, vamos lá. Você aprendeu a fazer seu amigurumi, você aprendeu a colocar preço, porque a gente já conversou sobre isso. E agora eu vou passar para vocês aqui algumas opções de venda. Como que eu faço para vender meu amigurumi? Para quem que eu vou vender? Então, vamos lá. Primeiro falar um oi aqui para as meninas que estão entrando aqui. Maria Cristina, Mary, oi para vocês. Espero que vocês gostem da live. Vamos lá? Então, aqui mais uma vez estou com a minha colinha aqui para não esquecer de nada e trazer informação para vocês direitinho, não falar bobagem. Então, vamos lá. Existem alguns canais de venda que a gente tem tanto para crochê quanto para amigurumi que vão depender, existem várias opções. E a que você vai escolher para você vender o seu produto vai depender muito do seu perfil, do perfil do seu produto, da cidade onde você mora. Enfim, isso é muito pessoal. Então eu vou dar um apanhado geral aqui e vou tentar colocar pelo menos uma vantagem e uma desvantagem de cada um para ficar mais fácil depois da gente fazer esse julgamento, analisar e escolher aquele que é melhor pra gente, tá ok? Então, o primeiro canal de venda, e o mais comum de todos, há milênios, desde que existe venda no mundo, é a venda direta, é o famoso boca a boca. É você vender para familiares, é você vender para amigos, e esses amigos vão te indicar para outras pessoas, que vão vir atrás de você também para comprar de você. Então, essa é a venda direta, essa é a mais comum de todas, é a que quase todo mundo pratica. Qual que é a maior vantagem da venda direta? É uma venda rápida. Então a pessoa bateu lá na sua casa, ô fulano, então eu quero um amigurumi assim assado, quero um ursinho, vou dar de presente e tal, pro dia tal. Tem como você fazer? Tem, beleza. Então é rápido, você negocia ali rapidinho, conversa rapidinho, no instante você tá com a venda resolvida. E também é mais fácil de entender as questões de personalização. Se a pessoa quiser uma cor específica, quiser um modelo específico, então, você conversando ao vivo com a pessoa, é mais fácil de entender as necessidades dela e conseguir atender com maior segurança. Desvantagens da venda direta. A maior desvantagem da venda direta, que é o que a gente ouve reclamação adoidado, você entrar lá nos grupos de Facebook, lá de crochê, de amigurumi, você vai ver o pessoal, sempre vai ter alguém reclamando disso. Calote. Então, o que acontece? Pessoa sua amiga, você conhece ela de muito tempo, ela vai lá, vai pedir alguma coisa pra você, vai pedir um amigurumi pra você, aí você, não, pessoa firmeza, minha amiga e tal, depois a gente acerta, depois você paga e tal, e fica por isso mesmo. Acabou o seu acerto, acabou a sua amizade, porque tem gente que simplesmente some, dá uma de desentendido e você toma um calotão. Então, a maioria das pessoas indica vocês fazerem o seguinte, para não perder a venda, você cobrar pelo menos 50% de sinal no ato do pedido. Você não começa a trabalhar antes de ter esse 50% do valor na sua mão. Pelo menos, se a pessoa te der calote depois, você não tem prejuízo da matéria-prima. Então, é o mínimo que você tem que fazer. Eu aconselho que o certo é 100% antecipado. Eu não trabalho com esse negócio de sinal de 50% agora, 50% depois. É 100% antecipado porque é uma coisa por encomenda, você vai dedicar seu tempo, você vai dedicar o seu trabalho, você vai se deslocar para comprar matéria-prima e é uma sacanagem muito grande depois a pessoa sumir e te deixar na mão. Então é uma das desvantagens. E a outra desvantagem, essa aqui até tô rindo porque é até engraçado, é que às vezes tem gente que chega pra você e fala assim, então, eu tava querendo um coelhinho, tava querendo uma girafinha e tal, se eu te der o material, se eu te der a linha, quanto que você me cobra? Gente, não existe isso também, não existe. Primeiro porque cada artesã, cada pessoa vai trabalhar com aquele material com o qual ela se adaptou melhor. Então, eu trabalho com a linha X, eu trabalho com o enchimento Y, eu trabalho com o olhinho Z.
Então, a pessoa vai chegar lá e vai me dar uma linha de outra qualidade, um enchimento de outra qualidade, acessórios de outra qualidade e não vai funcionar. O produto final não vai sair com a mesma qualidade do que você trabalhando com os materiais que você está acostumado. E outra que a gente já conversou na live anterior lá de precificação, o mais caro, o custo maior do amigurumi é a mão de obra. Então, assim, o material, a pessoa te dá a linha, te dá material, isso aí é irrisório, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Quando for ver no valor total lá mesmo que você for cobrar de mão de obra, a diferença vai ser muito pouca, não vai compensar. Então, é melhor você se dedicar a convencer essa pessoa a deixar por sua conta 100% do trabalho e pagar o preço cheio que você pediu. Certinho? Graciene danada. Para você eu posso pensar em fazer fiado. Já viu aquela plaquinha do fiado só amanhã? Essa aí eu faço para você depois. Bom, vamos lá. Segundo canal de venda interessante são as feiras e eventos. Agora, a gente está numa situação de pandemia, etc. Não estão acontecendo feiras e eventos presenciais. Mas tem algumas plataformas que estão fazendo feiras virtuais. Então, vale a pena dar uma olhadinha, assim, em feiras e eventos. O que é importante a gente pensar quando a gente fala em feiras e eventos? Primeira coisa, o tema da feira, o tema do evento tem que ter afinidade com o que você faz. Ok? Então, por exemplo, você vai estar tendo um evento que é uma exposição de gado leiteiro. Você quer botar uma barraca de amigurumi lá no meio da feira. A não ser que você faça um monte de amigurumi de vaquinha, entendeu? Você não vai ter muita saída, você não vai ter muita venda. Você tem que, ou você direciona para o tema do evento e leva opções de venda só dentro do tema do evento, ou você desencana e parte para uma outra opção, vai procurar uma outra feira, um outro evento que tem mais a ver com o seu produto, tem mais a ver com o seu perfil. Porque senão é tempo perdido, você não vai vender um chaveirinho. Vantagens de feiras e eventos. Eu já participei de feiras em outros estados, em outros lugares, e a maior vantagem que eu vi na participação de feiras é o networking e a experiência que você tem na venda tete a tete ali com pessoas que você não conhece, porque uma coisa é a venda direta, que você vai vender para amigos, você vai vender para familiares e tal. Outra coisa, você tá numa feira, você vai vender para pessoas que você nunca viu na vida, você vai vender para desconhecidos. Então eu acho essa experiência bem bacana, bem interessante, que você vê que o público, a exigência do público ali na hora, você consegue sentir essa como que fala? Esse feeling mesmo de público, assim, o que eles gostam, o que eles não gostam. Às vezes eles vêm na sua barraca e olha ali, tem coisa ali que você acha que nem ia ter saído, você levou por levar, o pessoal se interessa pra caramba. Então você tem uma resposta, essa palavra, resposta do público mais imediata. E o networking também, você conhecer outras pessoas, conhecer outros artesãos, fazer parcerias para o futuro e ter contato. Então esse networking aqui também é bem bacana, bem interessante. Desvantagem de feira. A maior desvantagem que eu achei é a questão do cansaço. É muito cansativo participar de feira e de evento. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo do evento, essa que eu participei eram 3, 4 dias seguidos no fim do ano, Natal. Então, dependendo do evento, você tem que montar e desmontar a barraca todo dia, são vários dias, então você monta toda aquela estrutura, aí acabou o evento, você desmonta tudo aquilo, você já ficou o dia inteiro ali trabalhando, você vai desmontar tudo aquilo, chegar no outro dia vai montar tudo de novo. Então isso é muito cansativo. Outra coisa também que eu vejo uma desvantagem com relação a feiras e eventos. Você não tem controle sobre o espaço. Então, o que acontece? Essa feira que eu participei era uma feira de Natal. Então, a gente pagava um valor X para participar da feira. E aí, todo mundo pagou o mesmo valor, tudo igual. E aí, o pessoal que estava organizando a feira, eles setorizaram os estandes, setorizaram as barraquinhas
de acordo com temas. Então, por exemplo, como era uma feira de artesanato geral, não era uma feira só de crochê de amigurumi, então de um lado ficava só o pessoal do vestuário, do outro lado ficava só o pessoal dos cachepôs, do outro lado só os amigurumis. Então foi meio que setorizado, assim, eles mapearam ali o espaço e setorizaram. Aí o que aconteceu? A gente ficou eu e mais uma meia dúzia, mais uns 6, 7 mais ou menos, num espaço que era uma área externa, que a princípio parecia que ia ser bem bacana, bem interessante, porque nós ficamos bem na praça de alimentação. Então tinha lá os food trucks, tinha um palquinho com uma banda tocando, ficava o dia inteiro eles se revezavam em várias bandas, e a gente estava ali naquele espaço. Então aparentemente seria um dos melhores lugares, porque você fala, o pessoal vem comer, tá sentado ali comendo, tá te vendo. Então, joia, bacana, vai ter bastante venda. Só que aí o que aconteceu? Quando chegou no segundo dia, no final do dia, o céu ficou preto e caiu um chuvão. E aí, bora correr juntar esses negócios tudo e se enfiar lá dentro do espaço onde já tinha os outros artesãos lá dentro. E chega pra cá, chega pra lá, pra eu caber aqui no meio, para se reorganizar, para conseguir não perder o dia. Então, tem essas desvantagens também, porque você não tem controle. Não é simples assim, você chegar lá e falar, eu vou querer ficar aqui. Não é, você tem que obedecer às regras de quem está organizando a feira. Então, foi desse jeito. No outro dia, eles já botaram todo mundo lá dentro, mas aí ficou todo mundo muito apertadinho. Então, nesse ponto, é uma desvantagem. E outra coisa também, dependendo da feira que você for participar, o investimento que você faz para participar, às vezes é um pouco alto. Então essa que eu participei, por exemplo, eu não lembro direito na época, deve ter uns 3 anos, mas eu tinha que pagar em torno de... a Pri aqui da Crocheteria Poá aqui tá comentando que ela falou que ela nunca participou de feira, porque precisa ter muita peça pronta entrega. Exatamente, tem isso também. Isso é uma desvantagem. Para quem está acostumado a trabalhar com encomenda, você tem que, assim, alguns meses antes, já ir fazendo as suas encomendas e junto fazendo umas pecinhas de pronta entrega, já pensando na feira. Tem que fazer essa aposta também. Tem que acertar no mix do que você vai levar. Por exemplo, você vai participar de uma feira de Natal, é bacana você levar amigurumis com tema de Natal, sabe essas coisas? Então você tem que pensar numa coleçãozinha. Tem esse lance também que eu considero uma desvantagem, porque você trabalha pra caramba sem ter garantia de retorno, que é isso que eu vou falar agora. Então essa feira que eu participei, eu paguei na época, acho que de 700 a R$1.000, não sei, para participar, só para participar da feira. Aí lá dentro da feira, mais acho que 15% da venda do que você vendesse lá era comissão para os organizadores. Então, além do que você pagou para participar, você ainda tinha que pagar uma comissão sobre a sua venda. Aí o que acontece? Se você for botar na ponta do lápis, é uma grana que vai investida ali, sem ter a certeza do retorno. Graças a Deus nessa feira eu vendi super bem, voltei com quase nada para casa, mas e se não vender? Entendeu? Então assim, e se não vender tão bem quanto a expectativa? Então tudo isso você tem que levar em consideração se vale a pena ou não participar. Então se for procurar feira e evento para participar, procure aqueles que têm afinidade, procura aqueles que você sabe que é venda certa e dá uma olhada, faz essa conta antes para ver se vale a pena investir. Terceiro canal de vendas que acontece também tanto para crochê quanto amigurumi, é o ponto fixo de vendas, é a loja de rua ou loja de shopping. Aí nesse caso aqui, essa loja ela pode ser loja própria, pode ser uma loja sua, ou pode ser uma loja de terceiros, de outra pessoa, de uma pessoa conhecida e tal, que tem uma lojinha lá e você resolveu colocar os seus produtos lá para vender na loja da pessoa. Então eu vou falar primeiro no caso de ser uma loja sua, um ponto de venda fixo seu. Quais seriam as vantagens? As vantagens é que assim, você tem um domínio 100% sobre a venda e você tem o seu lucro assim, total dentro do que você estipulou, dentro da porcentagem de lucro que você estipulou para o seu produto. O que significa domínio da venda? Então, a pessoa entrou na sua loja,
Você é que vai vender. Então você consegue pegar aquele amigurumi e falar sobre o material. Ah, esse amigurumi ele é 100% algodão, é antialérgico, o enchimento dele é em fibra siliconada, ele é macio, é isso, os olhos com trave. Você consegue descrever o produto com bastante segurança e fazer a venda, porque foi você que fez, você conhece o seu produto, então você consegue mais sucesso na venda quando você defende o seu produto para o cliente, para o possível cliente. Desvantagens. Quais seriam as desvantagens do ponto fixo? Primeira desvantagem é o investimento também, que é um investimento extremamente alto. Então você vai ter uma loja na rua para vender amigurumi, para vender os seus crochês, você vai pagar aluguel, você vai pagar água, você vai pagar luz, você vai pagar internet, você vai pagar imposto, você vai pagar tudo ali relacionado àquele ponto, e então é um investimento bem alto. Então os amigurumis do pessoal que vende em loja, geralmente eles têm um preço maior, porque igual lá na live da precificação, você tem que jogar tudo isso no seu produto. E tendo um preço maior, muitas vezes eles deixam de ser opção. Às vezes a pessoa vai na loja, tá lá o amigurumi é um preço X, e ela já viu aquele mesmo amigurumi, igualzinho, com a mesma qualidade, outra pessoa vendendo numa venda direta ou num outro canal qualquer, num preço mais baixo, ela vai dar preferência para quem está vendendo mais barato. Aí entra a questão do preço, quando a qualidade é equivalente. E outra coisa também, outra desvantagem do ponto fixo é o próprio ponto. Então, vamos supor que você tem um orçamento X para você investir numa loja sua, seu sonho da vida. Meu sonho é ter uma loja minha e tal, eu guardei um dinheiro, eu vou investir na minha loja. Aí o que acontece? Quando você vai pesquisar na cidade os pontos comerciais disponíveis, acaba que aquele ponto que você consegue pagar, ele está num lugar que não tem nada a ver com o seu produto. Então, vai ser um tiro que vai sair pela culatra, porque vai ser muito difícil você conseguir vender se você estiver num ponto que não tem nada a ver. Então, vamos supor, você está numa rua comercial lá que tem açougue, tem farmácia, e você está lá no meio, entendeu? Não faz sentido, não tem a ver. Então, às vezes, é um barato que sai caro. Então, não compensaria tanto. Ou você, como é que eu falo? Tipo, não é o capital de giro. Ou você acumula um valor, acumula uma reserva que te dê condições de você investir num ponto comercial que esteja dentro do seu nicho, que esteja onde o seu nicho está, ou então você deve reconsiderar essa opção. É melhor você pensar em outras opções. Pontos de terceiros. Aí você tem tipo uma loja lá, sua cunhada tem uma loja, sua irmã, seu primo e tal tem uma loja, e você quer deixar o amigurumi lá para a pessoa vender para você. Joia, bacana. Primeira coisa que você tem que considerar, afinidade com o tema. Você não vai pôr amigurumi para vender em farmácia só porque seu cunhado é dono da farmácia, você acha que vai ter muita gente circulando ali, vai ver, vai interessar, vai gostar. Não, você tem que ser uma loja que tem afinidade com o seu tema. Se você faz amigurumi para o público infantil, para bebê, para maternidade, essas coisas, onde você vai colocar para vender? Você vai procurar parceria com lojas que vendam produtos para enxoval, para bebê, para maternidade. Então pode ser uma loja de móvel, pode ser uma loja de decoração, essas coisas todas de brinquedo, tanto faz, mas tem que ter afinidade com o seu tema. Se você faz o amigurumi, por exemplo, geek, características, o pessoal do mundo geek, você vai procurar uma loja de games, uma loja de filmes, uma coisa que tenha a ver com o seu público. Você não vai misturar as bolas ali. Então, às vezes fica difícil você conseguir colocar num ponto de terceiros exatamente por causa disso. Você tem que achar direitinho onde você vai pôr, para não desvalorizar o seu produto e para fazer sentido, né? Vantagem de loja de terceiros. A loja vai vender para você. Então, você vai combinar com eles, uma vez por mês eu venho aqui, deixo um número X de amigurumis aqui com você e eles vão vender para você. Você não tem que esquentar a cabeça. Você negocia com eles ou uma comissão, ou então eles podem botar o preço que eles quiserem em cima, jogando o lucro deles e tal.
Então, eles vão vender para você, você não tem que se preocupar. E a desvantagem maior que eu acho é que assim, você tem que baixar sua margem de lucro, porque você tem que pensar que esse lojista vai colocar o lucro dele em cima ainda, então você vai ter que baixar um pouco sua margem, como se é aquela questão de preço de atacado e varejo, você tem que pensar, seria mais ou menos uma condição de venda no atacado, mesmo que não tenha número mínimo de peças, você pode estipular, se for o caso, se for um parceiro de mais tempo, você colocar um número mínimo, a pessoa te paga, sei lá, tem várias N condições de negociação. Mas você vai ter que baixar o seu preço, você vai ter que baixar a sua margem de lucro ali para poder conseguir viabilizar nesse canal. E a desvantagem é que você não tem muito controle, você não tem controle zero, né, sobre a venda. Do mesmo jeito que eu botei como vantagem que a loja vai vender para você, entra como desvantagem também, porque você não tem controle sobre a venda. Então, por exemplo, às vezes tem um vendedor lá que não tem a menor noção daquilo ali. Se você não se dispuser a ir lá e dar um treinamento para essa pessoa, explicar o que é o seu produto, assim, claro, se o dono da loja permitir essa intervenção. Se você não se dispuser a ir lá dar um treinamento sobre o seu produto, você fica à mercê do que a pessoa vai falar na hora que ela for apresentar o seu produto para o cliente. Então, essa é uma desvantagem. Quarto e último canal de venda que eu coloquei aqui para a gente conversar. A nossa querida, linda, maravilhosa, onde estamos agora, internet. Então, na internet, a gente tem 3 formas de vender. Ou você tem um site próprio, ou você vai vender num marketplace, ou você vai vender através das redes sociais. São os 3 principais canais dentro da internet. Agora, o mundo virtual, o mundo real ficou lá, vamos no mundo virtual. Aí, o que acontece? Quando você tem um site próprio, um site seu, quais são as vantagens de você vender num site próprio? A principal vantagem, na minha opinião, é a questão da identidade visual. Você vai ter um site com a sua carinha, com a sua logo, com as suas fontes, com as suas cores, todo bonitinho, você tem toda uma identidade visual que você consegue reforçar cada vez que o cliente entra no seu site, ele já vai identificando que aquela carinha ali é a sua carinha. Então, isso ajuda a te reforçar como marca, a reforçar o seu produto no mercado. Então, é bacana você ter essa questão da identidade visual, quando você tem um site seu. Quais são as desvantagens? Você vai ter que trabalhar pra caramba para poder divulgar, porque a internet é mundão de meu Deus, né? Então tem gente pra caramba, tem loja pra caramba. Você vai ter, para você aparecer no meio desse povo, você vai ter que investir muito em divulgação da sua loja, do seu espaço. E é um trabalho muito grande que demanda tempo. Então você tem que pensar que você tem que dedicar uma parte do seu tempo, do seu dia, da sua semana, no seu cronograma de trabalho, a trabalhar com marketing, com divulgação, a não ser que você tenha condições de pagar uma pessoa para fazer isso para você, uma empresa, uma empresa de comunicação, ou mesmo uma pessoa para poder trabalhar essa parte para você, mas você tem que trabalhar muito para poder divulgar e conseguir aparecer no meio dos outros. E outra desvantagem é que você tem que ter uma logística, você tem que ter controle sobre uma logística também. Então você tem que pensar os fretes. O que acontece? Eu, por exemplo, eu vendo em marketplace, que é a segunda opção que agora que eu vou contar para vocês, e faço venda direta, eu uso vários desses canais aqui. Já tive site próprio, para mim não compensou, então eu desencanei do site próprio, pelo menos por enquanto, talvez no futuro eu reconsidere, mas por enquanto não é uma via interessante para mim de venda. O que acontece? Às vezes você tem um produto, a pessoa mora lá no Nordeste, aí a pessoa te manda, fala assim, quanto sai o frete para tal lugar? Você pode, sim, no seu site, tem como fazer programação e colocar lá no site um cálculo automático de frete com os correios e tal. Mas eu, por exemplo, eu tenho parceria, além dos correios, eu tenho parceria com uma transportadora aqui da região. Então, toda vez que eu vou cotar um frete, mesmo eles tendo simulação de valores no site deles, eu entro em contato com o meu agente lá da transportadora e ele faz uma cotação para mim, que depende do meu perfil de consumidora deles. Então, por exemplo, eles têm umas tabelas lá que são assim, a pessoa manda
tantos volumes por mês, então o preço dela é esse. A pessoa não manda quase nada, o preço dela é esse aqui mais alto. Então tem toda essa história. Então quando você tem um site próprio, às vezes a venda empaca ali. A pessoa está interessada num produto, só que até você conseguir cotar esse produto, mandar para ela a cotação de frete, ela já desencanou, já desistiu, já achou em outro lugar, já repensou, entendeu? Porque venda é uma coisa que assim tem que ser muito papum, tem que ser na hora. Às vezes a maioria das vendas vai na emoção, no calor do momento. A pessoa, a gente mesmo, se você for pensar assim, que você compra, quando você compra na internet, é mais ou menos desse jeito. Se você pensar demais, você desiste. Até a Natália Arcuri lá do Me Poupe, é uma das dicas que ela dá para a gente conseguir economizar. É essa, quando você tiver esse impulso de comprar alguma coisa pela internet, você poder deixar lá separadinho no carrinho e fazer outra coisa e depois você volta. Geralmente você vai desistir da venda. Então, quanto mais rápido for esse momento, melhor é para você conseguir fechar sua venda. Então, essa questão da logística, às vezes atrapalha um pouquinho quando você tem um site próprio, porque você vai ter que ficar manejando isso daí, às vezes atrasa um pouco a história. Marketplace é o que eu trabalho hoje, não só hoje, há muito tempo que eu tô, se eu não me engano, minha loja tá lá desde 2014, então já tem um tempinho já que a gente está com venda em marketplace. Qual que é a maior vantagem que eu acho do marketplace? A vantagem que eu vejo é exatamente ele resolver as desvantagens do site próprio. Então, por exemplo, eles têm uma logística, dependendo do marketplace, eles têm uma logística própria. Por exemplo, Mercado Livre. Mercado Livre hoje, se eu não me engano, eles estão com uma logística própria. Eles têm entregadores próprios, eles não dependem de correio, eles não dependem de transportadores, eles têm todo um esquema próprio deles. Então, eles resolvem bastante isso para quem está vendendo. Eu trabalho, vou falar aqui para vocês, eu trabalho com o Elo 7. Então, como que funciona no Elo 7? O Elo 7 tem perfis no Instagram, eles têm perfis em Facebook e outras redes sociais, no Telegram, agora eles estão também com alguns canais no Telegram. Então, eles fazem toda a divulgação. Essa parte do site próprio que você tinha que ficar batalhando espaço sob o sol, e trabalhando em cima de divulgação, eles resolvem para você. Então, eles fazem a divulgação, porque eles estão se autodivulgando. Então, lá no perfil deles, se vocês forem olhar, eles divulgam várias lojinhas lá, vários produtos, eles mandam e-mail marketing para clientes cadastrados. Então, toda essa parte de divulgação, você não precisa esquentar a cabeça, que o marketplace faz. Lógico que ele não vai divulgar só você, ele não vai te divulgar todos os dias, vai depender de como você negociou ali a comissão com eles e vai depender de outros fatores também, que é a questão da sazonalidade, por exemplo, época de Páscoa, eles vão divulgar produtos que têm relação com Páscoa, Dia das Mães, mesma coisa. E tem milhares de lojistas lá, não dá para eles divulgarem todo mundo o tempo todo. Você vai ter, de qualquer forma, fazer uma divulgação paralela nas suas redes sociais e outros canais. Mas já adianta muito, eles já dão um adianto bem grande ali quando eles divulgam o seu produto e a sua loja. E quais são as desvantagens do marketplace? Uma das desvantagens é que, assim, como você tem que seguir as regras do marketplace para poder vender lá, acaba que, assim, não vou falar que dificulta não, mas é que tem algumas questões que às vezes são um pouco obstáculo. Que, por exemplo, no Elo 7, você tem o chat do Elo 7 onde você vai conversar com o seu cliente, você não pode divulgar outros canais de contato. Isso é meio que óbvio, eles estão ganhando comissão por venda que é feita ali dentro. Se você tirar aquele cliente dali e chamar ele para o seu WhatsApp para você vender lá, o que eu considero uma coisa bem desonesta, você está tirando a comissão deles. Eles trabalharam na sua divulgação, eles jogaram o seu produto no colo do cliente e quando o cliente chega lá para concretizar a compra, você bota o seu WhatsApp lá, chama ele no cantinho e faz a venda ali por fora e não paga a comissão do L7, não paga o trabalho deles. Então isso é injusto. Só que em contrapartida tem algumas coisas às vezes que você precisa divulgar em termos de informação
que você não consegue porque é contra as regras do marketplace. Então você tem que esperar a venda ser concretizada para você conseguir conversar com esse cliente de uma forma mais privada. É meio chatinho isso, mas não é impossível de trabalhar. São casos muito especiais em que isso vai acontecer, que vai dificultar um pouco, mas dá para levar numa boa. E a outra questão, que é um obstáculo para muita gente, talvez para todo mundo que se opõe a usar a ferramenta do marketplace, é a questão das comissões. Então, as comissões às vezes são altas, geralmente são em torno de 15% a 20% que o marketplace vai te cobrar sobre o valor total do pedido, não é sobre o valor do produto. O valor total inclui produto e frete. Então, eles vão te cobrar de 15% a 20%, mas 12%, vamos colocar o elo 7 para de 12% a 18%, mas tem gente que cobra 20%, tem gente que cobra 15%, então é bem variado. É mais ou menos essa faixa a comissão que eles vão cobrar. Só que aí também você tem que pensar, eu sempre penso assim, tá, a comissão é alta, mas nossa, eles estão divulgando, tá entrando, o pedido tá entrando sozinho, não tô tendo que correr atrás desse povo, eles estão correndo para mim, então eu tô pagando o trabalho deles. Então, eu acho justo, eu acho ok a comissão que é paga. Só que muita gente se horroriza com o valor do percentual e às vezes desiste por conta disso. Então, tem que ver também se tem a ver com o seu perfil. E por último, são as vendas em redes sociais. Então, você tem um Instagram, você tem um Facebook, um WhatsApp, um Telegram. Você quer vender através de redes sociais. Também é um canal de venda interessante. Tem gente que só vende através de redes sociais, tem gente que prefere porque não tem essas questões de comissão e tal. Quais seriam as vantagens de vender por rede social? As vantagens que eu vejo são as vantagens bem parecidas com a venda direta. Então, assim, é uma venda rápida, você consegue fazer personalização rápida, você conversa ali na mesma hora, você já está resolvendo com o cliente, se precisar mandar uma foto, você tem como mandar, não tem objeção contra isso e tal. Então, tranquilo, é uma venda bem... é eficiente e é rápido, então é bacana trabalhar assim. E quais seriam as desvantagens? As desvantagens seriam parecidas com as desvantagens de quando você tem um site próprio, que é o lance da divulgação. Então, você tem um Instagram, você tem um Facebook, você tem que estar alimentando aquilo ali diariamente, você tem que ter uma consistência, tem que ter uma constância para o seu cliente estar sempre te vendo, para o seu cliente entender o seu produto. Você tem muitas vezes que botar ali, tipo, making off, para ele ver o material que você usa e tal. Então, você tem que estar atuante. Não adianta você abrir um perfil no Instagram, colocar lá assim, Mariazinha Amigurumi e tal, e uma vez por mês você vai lá e bota um bichinho que você fez, não vai funcionar. Vai ser muito difícil você ter venda pelo Instagram se você for fazer dessa forma. Você tem que se dedicar. Então você vai ter que pensar no público que você quer atingir, qual é a faixa desse público, quem é esse público, idade, tudo, a questão da criação da persona, entre outros lances lá de marketing. E vai ter que direcionar para esse público o seu perfil para você conseguir ter venda ali, ok? Então, é basicamente isso daí. Então, esses são os canais de venda principais que a gente tem hoje. Se eu tiver esquecido alguma coisa, alguém lembrar, coloca aí nos comentários, a live vai ficar gravada também, vou deixar ela gravada aqui no Instagram. Então, depois você vai lá nos comentários lá e dá uma opinião lá, coloca um canal de venda que eu esqueci de falar, ou então fala sobre a sua experiência com algum desses canais, porque pode ajudar o pessoal que está querendo mais informação sobre isso. E é isso aí, basicamente, tá bom? Então vamos tentar, vou continuar aqui, ver se eu consigo tentar firme às quartas-feiras, trazendo para vocês alguma informação de marketing, de empreendedorismo. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, espero que vocês tenham gostado. Se você lembrar de uma coleguinha, de uma amiguinha que precisa dessa informação, compartilha. Depois, quando a live estiver gravada lá, compartilha para ela poder ver, tá bom? E obrigado pela presença de todos vocês.